Dos times que subiram, tô falando de Remo, Curitiba, Atlético Paranaense e Chapecoense, qual deles começou melhor o Campeonato Brasileiro? A gente vai analisar todos os números e qual dos times tem o potencial de ir mais longe na Série A em 2026. Vamos ver isso agora, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticos e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo. Estamos em pleno carnaval, então vambora, vamos para mais um vídeo analisando o Campeonato Brasileiro da Série A, e esse vídeo é dedicado aos 4 times que conquistaram acesso nessa temporada, tá? Vamos analisar ali o início de Campeonato Brasileiro de Remo, Curitiba, Atlético Paranaense e Chapecoense, considerando que o Atlético Paranaense tem menos jogos, né? Então a gente tem uma amostragem menor para analisar, mas ainda assim a gente consegue identificar as qualidades, os defeitos, o que precisa melhorar, e a gente vai falar nesse vídeo também até onde cada um pode chegar, tá bom? Então se inscreve no canal porque a gente vai acompanhar a Série A do início ao fim. Obviamente que na tabela do Campeonato Brasileiro, né, tá bem identificado quem começou melhor, né? O Atlético Paranaense, ele é o único time do campeonato, não só dos que subiram, o único time com 100% de aproveitamento, 2 jogos, 2 vitórias. Então, seria muito óbvio, acaba o vídeo, fecha o vídeo, né? O Atlético Paranaense começou melhor, porque tem aqui a melhor colocação e o melhor aproveitamento, mas é um pouco mais profundo do que isso, né, lá ele. Mas a gente vai falar sobre desempenho, sobre montagem de elenco, sobre outras variáveis que são menos óbvias quanto à tabela, né? O Curitiba tá aqui na 9ª colocação, mas o Coxa já tem 3 jogos, tá? O Coxa já tem 3 jogos, perdeu um, venceu outro e empatou o terceiro, tá? A Chapecoense também vem aqui na 7ª colocação, invicta ainda, assim como o Atlético Paranaense, mas a Chape tem apenas uma vitória e 2 empates na competição. E o Remo, na tabela, é quem começou com maiores dificuldades, não venceu ainda no campeonato, é o único time dos que subiram que ainda não venceu, mas também tem apenas uma derrota, foi na estreia contra o Vitória, onde o Remo usou um time ali bastante alternativo, né? Então a gente pula aqui para a tabela do SofaScore, porque aqui tem alguns outros números mais interessantes para a gente analisar. Vamos para os números ali óbvios, né? Que aí a gente começa a entender um pouco melhor. Quem tem ali a melhor defesa dentre os times que subiram? O Atlético Paranaense tem apenas 2 jogos completos, tá? O Atlético tem apenas 2 jogos completos e tomou 1 gol apenas. Então o Atlético tem ali 1 gol sofrido, enquanto a Chapecoense sofreu impressionantes 6 gols em 3 jogos. Então é um ponto a se considerar na Chapecoense, tá? A defesa da Chape tem levado bastante gols. É um time um pouco mais desequilibrado, a Chapecoense, no sentido entre ataque e defesa, tá? É um time que ainda não encontrou esse seu equilíbrio na Série A. A Chapecoense, ela enfrentou o Santos e tomou 2 gols pro Santos ali naquela estreia, né? Depois tomou 1 gol pro Vasco e depois tomou 3 gols pro Curitiba, né? Então a Chape tem ali uma defesa com muitos gols sofridos. O Curitiba também sofreu bastante gols, tá? E esse aqui é um ponto de atenção pro Coxa, porque o Coxa, ele na Série B, quando ele foi campeão na temporada passada, o Curitiba tinha a melhor defesa, mas assim, disparado, né? E óbvio que o nível aumentou bastante da Série B para a Série A, mas ainda assim, houve falhas de jogadores que na temporada passada não falhavam, como o Jaci, por exemplo, não falhava com tanta recorrência. O Jaci falhou junto ali com o Coser, eles falharam no terceiro gol da Chape, que resultou inclusive no empate e tirou 2 pontos do Coxa na tabela, né? Então o Coxa tem ali 5 gols sofridos em 3 jogos e o Remo tem 7 gols sofridos em 3 jogos. Então assim, é a pior defesa dentre os times que subiram. Isso aqui é o que tá prejudicando o Remo nesse início de temporada, né? O que tirou pontos do Remo, né? O Remo tomou 2 gols pro Vitória, 2 gols pro Mirassol e 3 gols pro Atlético. Então também tá com uma média ali superior a 2 gols sofridos por jogo. Em relação ao ataque, né? O Atlético, ele fez 3 gols em 2 jogos. É um ataque razoável, tá? Não é um ataque, meu Deus, avassalador, mas o equilíbrio que a gente encontra do Atlético Paranaense é maior, né? Ele tem ali 3 gols e apenas 1 sofrido, não à toa venceu 2 partidas das 2 que disputou. Mas a gente tem que considerar também os adversários de cada um dos times e a gente vai considerar isso nesse vídeo, tá? A Chapecoense, ela tem o melhor ataque dentre os times que subiram e, no geral, ela tem o 2º melhor ataque de toda a competição. A Chape fez 8 gols. Por isso que eu chamei a Chape de um time um pouco desequilibrado, né? Um time que tem feito muitos gols, mas tem sofrido muitos gols também.
Dalpozo precisa achar melhor esse equilíbrio da Chapecoense entre ataque e defesa. O ataque tem funcionado, mas a defesa tem deixado a desejar. No Curitiba, cara, é um time ali que também fez bastante gols, também não, o Seabra também ainda não achou esse equilíbrio 100%, apesar, tá, de que se a gente for analisar os números friamente, a gente pode até analisar que o Curitiba é um time tão desequilibrado quanto a Chapecoense, né, entre ataque e defesa. Porém, os gols sofridos pelo Coxa não foram gols assim de deficiências táticas, que a gente possa apontar um desequilíbrio em transição defensiva ou até uma própria transição ofensiva, que tem sido até os principais problemas defensivos do Curitiba, são ali as transições ofensivas, né? No primeiro jogo diante do Bragantino, a expulsão do Josué sai de um erro de transição ofensiva, né? Um início de saída de bola ali do Pedro Morisco acaba resultando na expulsão do Josué. Nesse outro jogo também, contra a Chapecoense, a bola estava no pé do Coxa e acaba tendo um problema de transição ofensiva e acaba ocasionando o gol. Então, o problema do Curitiba tem sido mais individual mesmo, tá? É óbvio que tem a parte coletiva da transição ofensiva, da saída de bola, que é treinada, com toda certeza. O Seabra é um treinador bastante meticuloso nisso. Essa saída de bola que está sendo treinada pelo treinador, os jogadores não estão conseguindo executar dentro de campo e erros individuais chamam mais atenção, mas saiba você, torcedor que gosta do torcedorismo, isso também é um problema coletivo. Jogadores que em determinado momento deveriam estar numa posição treinada na hora da saída de bola, não estão, e aí o jogador que tá com a posse de bola tem que improvisar e acaba se embananando, né? Isso acontece também. Então são erros individuais que chamam a atenção, mas que fazem parte também de um erro coletivo que o Seabra precisa consertar para a sequência de Campeonato Brasileiro. Vai ter 2 semanas até o próximo de Brasileirão para acertar melhor essa transição ofensiva do Curitiba. O problema do Coxa não é ser um time desequilibrado, é realmente a transição ofensiva, porque o Curitiba é um time talhado para o contra-ataque, né? Então, raras vezes ele sofre o contra-ataque e precisa de uma reposição, de uma transição defensiva mais rápida, né? Então, o Coxa sofre poucos contra-ataques, apesar de sofrer, mas é um time que tá mais talhado para ele sim jogar no contra-ataque, tá? No caso do clube do Remo, cara, o Remo é um time à parte, tá? Desses 4 que subiram, o Remo foi o time que subiu menos pronto, no sentido de que o elenco ainda não estava montado. Então, o primeiro jogo diante ali do Vitória, né? Foi um jogo em que o Remo estava com um time bastante modificado, muitos jogadores que poderiam estar dentre os titulares que foram contratados não estavam, e muitos que poderiam estar no banco também não estavam. Então, tanto o time titular quanto reserva estava desfalcado naquele jogo diante do Vitória. Então, a gente parte da análise do Remo de uma forma diferente, né? O Remo é um time que o primeiro jogo diante do Vitória é completamente diferente já do segundo, que já é completamente diferente do terceiro e que vai ser completamente diferente do quarto. Tanto por isso a gente vê um clube que começou bem embaixo em relação aos seus companheiros de acesso, né? O Remo estava bem abaixo o nível por conta dessa falta de jogadores contratados na primeira rodada, e aí a gente viu uma evolução muito grande para a segunda rodada. É o time que mais evoluiu da primeira para a segunda rodada, até porque o nível era baixo na primeira rodada. Então evoluiu bastante na segunda rodada, com alguns reforços já entrando. Leonel Pico, por exemplo, caiu como uma luva, uma grande contratação do Remo. Esse cara tem o potencial de ser a maior venda da história do Remo. Já foi a maior contratação. Se ele mantiver essa temporada de Série A, como ele jogou esses 2 jogos aí contra Mirassol e Galo, cara, o Leonel Pico vai ser um dos destaques dessa Série A e o Remo pode conseguir uma boa venda por ele aí ao longo dos anos, tá? Dito isso, evoluiu bastante da primeira para a segunda rodada, um primeiro tempo excelente diante do Mirassol, mas no segundo tempo pesou. 3 coisas pesaram, tá? Ali no Remo. O elenco que ainda não estava 100% ali, com todos os seus reforços à disposição. Então, quando o Osório começou a fazer as mudanças, o clube do Remo caiu muito de nível no segundo tempo. O Osório errou, tá? Atrelado a esse ponto, o Osório errou, tá? Naquelas modificações em atacado aos 20 minutos do segundo tempo, que baixaram muito o nível da equipe. Principalmente a marcação no meio campo caiu demais. Então, o momento do Remo caiu demais. Outro é a parte física. Claramente o Remo sofreu muito com a parte física ali no segundo tempo dos seus reforços que tinham acabado de jogar, não estavam sem ritmo de jogo. Então o Remo teve esse problema e obviamente que precisa de mais reforços, principalmente na zaga, né? O Remo precisa de um zagueiro que chegue para ser titular
da equipe. A janela vai até o início de março, 3 de março, a gente não sabe se a diretoria tá realmente pensando em trazer esse novo zagueiro, mas vai precisar no meio do ano. Pode anotar que se não trouxer agora, no meio do ano vai se fazer necessário. No terceiro jogo diante do Galo, a gente já viu um novo salto de evolução do Remo, principalmente no contra-ataque. Aleph Manga, que foi uma das contratações que eu critiquei, tá jogando muita bola, tá sendo bastante importante, inclusive mais do que o Iago Pikachu, que é uma contratação bastante elogiada. O Aleph Manga tá sendo muito importante nessa transição ofensiva e é o grande forte do Remo, tá? O contra-ataque do Remo tá muito forte e a marcação de meio de campo também. O grande problema do Remo, que tá aqui gerando problemas de gols sofridos, né? O Remo tá dando muito espaço pelos lados do campo, tá? Muitos gols assim, pelo lado do campo, que o Remo tem sofrido de bolas levantadas na área, bola parada também. Então a zaga do Remo tem sido preocupante na bola aérea defensiva, tá? E o Remo também não tá conseguindo ter aquela maturidade de Série A para fechar um confronto, para fechar um jogo, tá? Então o Remo precisa ter essa maturidade para fechar um jogo, ser mais malandro em Série A, porque o Remo teve 2 jogos na mão e não conseguiu vencer. É um time que deve evoluir também, principalmente fisicamente e taticamente com o Osório. É um time que está evoluindo ao longo das rodadas. Prevejo o Remo evoluindo ao longo das próximas rodadas desse início de Série B. Dito isso, cara, o Atlético Paranaense pode assumir a liderança, tá? O Atlético tem um jogo a menos, ele pode assumir a liderança do campeonato se vencer o jogo atrasado diante do Corinthians. Antes da 4ª rodada, o Atlético joga. Então, pode ser um dos times aí que vieram da Série B que já vai ser líder do campeonato nesse início, tá? O time com maior potencial, né, nesse campeonato é o Atlético, é o time com ali o elenco mais robusto, porém quem está jogando melhor, na minha opinião, é o Coritiba, é quem mostrou ali uma evolução tática mais rapidamente com o Seabra, os reforços encaixaram mais rápido também, mas tanto o Atlético quanto o Coritiba estão jogando muita bola. A Chapecoense, cara, faz um início com bastante pontos, é muito importante, mas eu continuo considerando que a Chapecoense vai disputar a permanência do campeonato, mas ela já deu mostras de que ela não será saco de pancadas nesse campeonato, pelo menos nesse início ela tá conseguindo competir. Vamos ver quando os demais times se ajustarem fisicamente, né? Os times do campeonato vão se ajustando taticamente, fisicamente, tecnicamente, reforços vão chegando e talvez a Chapecoense fique um pouco mais para trás. E a Chape tem dado baile físico nos times. Talvez quando o físico estiver nivelado, a parte técnica dos outros times se sobressaiam em relação à Chapecoense. Mas a Chapecoense deu mostras de que vai conseguir competir nesse campeonato. O Remo também deu essas mostras de que vai conseguir competir, mas dentre os três é quem precisa evoluir, ainda precisa evoluir mais, tá? Mas o Remo, principalmente no jogo diante do Atlético Mineiro, deu ali uma mostra de que vai conseguir competir em alto nível, não só em Belém, mas também fora de casa contra os times grandes, gigantescos, que estão acostumados a jogar a Série A o tempo inteiro, né? Então o Remo é um dos 4 ali, tá? Eu classifico o potencial do Remo até a frente da Chapecoense, tá? O potencial que o elenco do Remo tem, eu considero ele à frente da Chapecoense, e com o potencial do elenco do Coxa um pouco acima e o do Atlético Paranaense um pouco acima, a Chape um pouco ali, um pouco mais abaixo. Porém, eu tô falando de potencial de elenco. Precisa desenvolver esse potencial, mas quem começou melhor, pelo menos dentro de campo, jogando melhor, tá? Curitiba e Atlético Paranaense dividem esse posto. Eu quero que você diga aqui embaixo, cara, qual foi o time que te encantou mais, tá? Pode ser até fora desses clubes aí que subiram de divisão, tá? Na minha opinião, o melhor futebol do Brasil hoje é praticado por Fluminense e Palmeiras. Eu quero também a sua opinião nesse sentido e se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Se você gostou, deixa a curtida também, se inscreve no canal, muito importante se inscrever. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!